Na noite em que a luz se apagou na residência universitária de Lisboa, a minha nova colega de quarto, uma estranha chamada Sofia, acendeu uma vela e disse calmamente: "Fui eu quem te beijou debaixo da chuva no 10º ano." O meu coração parou. O quarto ficou em silêncio total, apenas o som da chuva a bater na janela e o meu próprio sangue a pulsar nos ouvidos. Eu, Ana Silva, 23 anos, aluna de Direito, filha perfeita de uma família católica do Norte, senti o chão desaparecer debaixo dos pés. Não podia ser ela. Não podia ser agora. Sofia olhou-me fixamente, a chama da vela a dançar nos seus olhos castanhos. "Não vais dizer nada, Ana?" A voz dela era baixa, mas firme, como se tivesse ensaiado esta frase durante anos. Eu recuei um passo, tropeçando na mala que ainda não tinha desfeito. "Estás enganada", murmurei, mas a mentira sob a cinza na minha boca. Porque eu lembrava-me perfeitamente daquela tarde de maio, no parque atrás do Liceu de Braga. A chuva caía forte, nós duas escondidas debaixo de uma árvore, e os lábios dela tocaram os meus por um segundo que mudou tudo. Depois eu fugi. Disse a toda a gente que tinha sido um erro, que ela me tinha obrigado, que eu era normal. A minha mãe chorou de alívio quando soube que eu tinha esclarecido as coisas. O meu pai nunca mais falou no assunto. E eu enterrei aquele beijo tão fundo que quase me convenci de que nunca tinha acontecido. Agora, 8 anos depois, ela estava aqui, sentada na cama em frente à minha, como se o destino tivesse esperado o momento perfeito para me destruir. "Eu mudei de curso e pedi transferência para Lisboa só para te encontrar", continuou ela. "Sabia que estavas aqui. Vi o teu nome na lista da residência." A vela projetava sombras longas nas paredes. Eu sentia o peito apertado. "Sofia, por favor, isso foi há uma vida. Eu tenho namorado. A minha família tu não entendes." Ela riu-se, um riso triste. "Eu entendo melhor do que ninguém. Fui eu que fiquei na cidade pequena a ouvir os boatos, a ver as tuas fotos no Instagram com rapazes que nunca amaste." A luz voltou de repente, mas o meu mundo continuou escuro. No dia seguinte, evitei-a como se fosse uma doença contagiosa. Fui para as aulas cedo, almocei sozinha na cantina e quando voltei ao quarto à noite ela estava lá, a arrumar livros na estante comum. "Não precisas de fugir", disse ela sem se virar. "Não vou contar a ninguém." Mas eu já sabia que era tarde. O segredo que eu tinha guardado como um tesouro envenenado começava a vazar. Numa mensagem que enviei à minha melhor amiga de Lisboa, a Beatriz, escrevi sem querer: "A nova colega estranha parece que me conhece de antes." Beatriz respondeu com emojis curiosos e perguntou o nome. Quando eu disse Sofia Mendes, ela mandou um áudio: "Espera, Sofia, que andava no teu liceu? Aquela que diziam que eras bem, tu sabes." O meu estômago deu voltas. Os boatos de Braga tinham viajado mais rápido do que eu imaginava. À noite, sentadas nas camas com as luzes apagadas, Sofia começou a falar de passado sem eu pedir. "Lembras-te de como tremias quando te beijei?" "Não era medo, Ana. Era desejo. E tu sabias." Eu tapei os ouvidos como uma criança. "Cala-te." A minha mãe quase teve um colapso. "O padre da paróquia vai falar comigo. Disseram-me que era pecado, que eu ia para o inferno se não parasse." As lágrimas vieram sem aviso. Sofia aproximou-se, mas não me tocou. "E tu acreditaste neles. Preferiste magoar-me a magoar a tua família." A voz dela quebrou-se. "Eu amava-te, Ana. Ainda amo." Naquela noite não dormi. Fiquei a olhar o teto, revivendo cada momento que tinha apagado da memória, as cartas que ela me escreveu e que eu queimei, as noites em que chorei sozinha no quarto, o dia em que disse ao meu namorado atual, o Miguel, que nunca tinha gostado de raparigas. Mentiras sobre mentiras. E agora Sofia estava ali, a dormir a 2 metros de mim, e o peso de tudo aquilo esmagava-me o peito. A primeira rachadura apareceu na semana seguinte. A Beatriz encontrou-me na biblioteca e perguntou diretamente: "É verdade que a tua colega de quarto é a mesma Sofia de Braga?" Eu neguei, mas o meu rosto traiu-me. "Ana", toda a gente comentava na altura.
Tu dizias que ela era louca, mas agora estás bem? A preocupação dela era genuína, mas eu senti o julgamento por baixo. Nessa noite, quando voltei ao quarto, Sofia estava ao telefone com a mãe dela. Ouvi sem querer: sim, mãe, encontrei-a. Não, ela ainda não aceita. Quando desligou, olhou para mim. A minha mãe sempre soube que eu gostava de ti. Nunca me obrigou a esconder. A frase doeu mais do que qualquer insulto. Começámos a discutir. Eu acusava-a de ter aparecido de propósito para me destruir. Ela acusava-me de ter sido cobarde. Tu escolheste o silêncio, Ana. Eu escolhi viver. As palavras batiam como pedras. Num momento de raiva, peguei no telemóvel e liguei ao Miguel. Vem buscar-me, por favor. Ele veio, mas quando viu Sofia no quarto, perguntou quem era. Eu menti novamente: só uma colega nova. Sofia sorriu com tristeza e saiu para nos deixar sozinhos. Miguel beijou-me, mas eu senti apenas vazio. Os dias seguintes foram um turbilhão. Alguém publicou uma foto antiga nossa do liceu no grupo de ex-alunos. Comentários começaram a aparecer: sempre soube, coitada da Ana, que vergonha para a família. A minha mãe telefonou às 8 da manhã, voz trêmula: filha, o que é isto que me estão a mandar? Diz-me que não é verdade. Eu chorei ao telefone, prometi que era tudo mentira. Mas dentro de mim, algo se partia. A pressão aumentou como uma onda. O Miguel começou a fazer perguntas. Por que é que essa Sofia te olha assim? Eu respondia com evasivas, mas ele sentia que eu escondia algo. Num fim de semana, fui a Braga visitar os pais. O ambiente em casa era gelado. O meu pai mal me olhava. A minha mãe rezava o terço mais alto do que o normal. Nós criámos-te para seres uma boa cristã, disse ela à mesa do jantar. Não para trazeres vergonha à família. Eu quis gritar que o amor não era vergonha, mas as palavras ficaram presas. No quarto de infância, encontrei uma caixa velha com as cartas de Sofia que eu nunca tinha enviado. Li uma e chorei até adormecer. De volta a Lisboa, o confronto com Sofia foi inevitável. Tu fugiste outra vez, disse ela quando me viu entrar. Fui a Braga para fugir de ti, respondi. Ela aproximou-se. E correu bem? O silêncio entre nós era ensurdecedor. Então ela pegou na minha mão. Eu não vim para te destruir, Ana. Vim para te salvar de ti mesma. Puxei a mão, mas não conseguia parar de tremer. Nessa noite, pela primeira vez em 8 anos, sonhei com um beijo na chuva. Acordei a chorar e encontrei Sofia sentada na minha cama a oferecer-me um copo de água. Não estás sozinha, sussurrou ela. Pela primeira vez, não a afastei. A universidade inteira parecia saber. Grupos do WhatsApp fervilhavam. Uma rapariga da minha turma parou-me no corredor. Se precisares falar, eu também passei por isso. Pela primeira vez, senti que talvez não fosse o monstro que a minha família pintava. Mas o medo ainda era maior do que a esperança. O ponto de ruptura chegou numa sexta-feira chuvosa. O Miguel apareceu no quarto sem avisar e encontrou Sofia a abraçar-me enquanto eu chorava. O que se passa aqui? A voz dele era gelo. Eu tentei explicar, mas as palavras saíram todas erradas. Sofia ficou em silêncio, respeitando o meu espaço. Miguel saiu batendo com a porta. Acabou, Ana. Não vou ser o teu disfarce. O meu mundo desabou. Liguei à minha mãe, que chorou e disse que precisava de tempo. O meu pai mandou uma mensagem curta: decepcionaste-nos. Sofia ficou comigo a noite toda. Não falou de amor, só de dor. Eu também sofri, Ana. Mas escolhi não deixar que me definisse. Pela primeira vez, contei-lhe tudo: o medo, as noites em que rezava para ficar normal, as vezes em que quase lhe escrevi mas apaguei tudo. Ela ouviu sem julgar. Quando o sol nasceu, disse baixinho: não tens de decidir hoje. Só não fujas mais.
Comecei a terapia na universidade. A psicóloga perguntou-me: o que sentes quando pensas naquele beijo? Respondi honestamente pela primeira vez: sinto que foi o momento mais verdadeiro da minha vida. As sessões eram dolorosas, mas libertadoras. Sofia e eu começámos a conversar como amigas. Pequenos gestos, um café partilhado, uma caminhada no jardim da residência. O meu coração, que eu tinha congelado durante anos, começava a descongelar. 3 meses depois, estava tudo diferente. Perdi amigos, o Miguel e o respeito da família, mas ganhei algo que nunca tive, a mim mesma. Sofia e eu não éramos namoradas, ainda não. Mas caminhávamos lado a lado, sem medo. Numa noite de chuva, voltámos juntas do cinema e paramos debaixo da mesma árvore do campus. Queres repetir o beijo de há 8 anos? Perguntou ela, sorrindo. Eu ri-me, nervosa. Só se for com 18 anos de atraso. E beijei-a. Não foi como da primeira vez. Foi calmo, consciente e livre. A minha mãe ainda não aceita. O meu pai continua distante. Mas eu envio-lhes mensagens todas as semanas, contando a minha vida verdadeira. Algumas respostas vêm. Outras não. E está bem. Porque finalmente entendi que o amor que neguei não morreu, só esperou que eu tivesse coragem. É verdade que o medo familiar pode destruir um amor verdadeiro para sempre. Verdadeiro ou falso?